O título que eu dei para a mensagem de hoje, eu coloquei no... Vou ficar na frente de vocês, desculpem. Vai, não peques mais, né? Ansiedade não faz sentido algum. E aí eu coloquei o esforço inútil da ansiedade. Não faz muito tempo eu preguei uma mensagem sobre Mateus capítulo 6, que é uma passagem paralela a essa que nós vamos ver hoje de Lucas capítulo 12. E uma das coisas que nós vimos naquela passagem é como é que Deus enxerga a nossa preocupação como pecado. E não são poucas as vezes que eu mesmo luto com esse pecado. Afinal de contas, eu sou humano como vocês. Então essa mensagem não vai ser só para a sua vida, vai ser para a minha, com certeza também. E a primeira coisa que eu gostaria que você prestasse bastante atenção e você anotasse isso. Eu creio que normalmente nós falhamos, especialmente na questão da ansiedade, por causa de uma palavrinha: ignorância. O que? Ignorância. Ignorância, ela tem vários sentidos, a palavra, tá? A primeira delas, é a mais comum que nós conhecemos, é o fato de alguém desconhecer algo, certo? Quando você fala em ignorância, a pessoa é ignorante, significa que ela desconhece sobre algum assunto. Então eu entendo que o primeiro motivo de nós pecarmos em relação à ansiedade é que nós desconhecemos o que a Bíblia fala sobre a ansiedade. E isso me levou a querer estudar esse assunto e a pregar sobre isso nessa manhã. Mas a segunda maneira como a gente pode ser ignorante é ignorar aquilo que Deus diz. Não basta eu saber o que Deus diz se eu não coloco aquilo em prática, se eu não obedeço aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu creio que todos nós nos enquadramos na ignorância em vários dos momentos da nossa vida. Aliás, isso vale para todo e qualquer pecado. Ou nós pecamos por desconhecer, ou simplesmente por ignorar aquilo que Deus nos orienta, desobedecendo a palavra de Deus. Então, eu escolhi essa passagem porque, embora aquela passagem de Mateus 6 seja uma passagem bastante ampla e larga sobre o assunto, eu creio que essa de Lucas é mais exaustiva ainda a respeito desse assunto de ansiedade, e vai trazer para você e para mim informações que eu creio ser vitais para no momento em que a ansiedade quiser bater na sua porta, na porta do seu coração, do meu coração, nós chegamos com a verdade de Deus e possamos dizer: eu não tenho por que ficar ansioso. Agora eu falo também sobre esse assunto porque, assim como outros pecados, eu entendo que a ansiedade, ela tem se tornado uma coisa cada vez mais comum, inclusive dentro das igrejas. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que os pecados, eles estão ganhando roupagens diferenciadas a cada momento que passa. Hoje, você não pode mais deixar o seu filho, ou mesmo você não pode ficar assistindo comerciais. Você tem que tomar muito cuidado com o comercial que vai aparecer. Por quê? A imoralidade, por exemplo, hoje toma conta dos comerciais. A mentira, por exemplo, a cobiça, ela é mostrada para você e para mim hoje como se fosse uma coisa normal, como se não fosse problema. Aliás, o mundo gosta de chamar a cobiça de consumismo, né? Não dá uma roupagem de pecado. Ah, eu sou um cara consumista. Não, você é uma pessoa cobiçosa. A Bíblia chama você de alguém cobiçoso, não alguém consumista. E isso não é diferente com a ansiedade. Aliás, se você for olhar isso, hoje em dia a ansiedade ela é tratada como uma, o quê? Doença. Ela não é pecado. Já parou para pensar nisso? Um dos comentaristas que eu li, ele diz que o governo americano gasta quase 42 bilhões de dólares por ano só com tratamento de pessoas ansiosas. Dinheiro do governo, sem contar o que sai do bolso das próprias pessoas. E quem ganha com isso é a indústria farmacêutica, né? Nada contra a indústria farmacêutica. Não vou falar mal dos farmacêuticos, eu estou falando mal do que é ensinado a respeito do pecado. E quem mais perde com isso são os próprios cristãos. Porque muitos deles, e é possível que a sua própria vida seja uma vida
em que você luta com a ansiedade e que você desconheça aquilo que a palavra de Deus te ensina sobre a ansiedade e a proposta de Jesus. Há várias coisas que podem deixar você ansioso, dá uma olhada. Eu coloquei números aí. Pode colocar o próximo aí. Emprego, aposentadoria, saúde, educação de filhos, conversão de parentes, pendências na justiça, finanças, relacionamentos, até o etc. preocupa você e eu, né? Se eu falar etc. para você, você já é capaz de pensar as outras coisas que eu não coloquei, que trazem ansiedade para o seu coração, que trazem uma preocupação para o seu coração. Agora, mesmo que o mundo ensine para você e para mim que a ansiedade é uma coisa normal, e a ansiedade é uma doença, uma coisa da qual você é vítima, você e eu precisamos entender que a ansiedade é algo que precisa ser banido do nosso vocabulário cristão. A gente fala para vocês alguém que não tem toda a facilidade do mundo com isso, mas alguém que olhou para a palavra de Deus e viu, Deus está ensinando que é isso que Ele quer da minha vida. Qual que é o contexto aqui? Você pode olhar em Lucas 12, aí se você não abriu ainda. Logo no primeiro versículo, Lucas vai nos dizer que Jesus está falando para uma multidão de milhares de pessoas. Não era pouca gente a quem Jesus estava conversando. E é com essa multidão que ele vai fazer esse discurso sobre a ansiedade, embora ele se volte mais especificamente para os seus discípulos. E o contexto aqui é um contexto de perseguição. A partir do capítulo 11 de Lucas, você vai ver a perseguição, a oposição a Jesus aumentando cada vez mais. E os discípulos então começam a ver o que realmente significa seguir a Jesus. Oposição. Aliás, a palavra de Deus nos diz lá em Timóteo que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Isso não é só na época de Jesus, isso acontece agora. Aliás, quando você fala em pecado perto de uma pessoa do mundo, que a pessoa vai falar para você? Você está louco? O que é isso? Que neura é essa? Oposição. Às vezes ela é mais velada, às vezes ela é evidente. Eu lembro da minha cunhada, a Gabi, quando ela trabalhava no hospital, uma chefe dela, ela era o que, Bruno? Espírita? Eu não lembro ao certo o que ela era. A oposição dela era uma coisa aberta à Gabi, por a Gabi ser cristã. Por causa dos princípios que a Gabi tinha. E aqui, os discípulos começam a enfrentar a oposição, principalmente dos fariseus. E aí Jesus, no versículo 4, vai dizer para eles, não temam. E o termo temer aqui é aquele termo que a gente conhece, phobeo, da onde tira a palavra fobia. Jesus fala, não temam aqueles que podem destruir o seu corpo. Temam aquele que pode destruir a sua alma. Jesus está começando a trabalhar a ideia do assunto espiritual versus corporal ou material. Imaterial versus imaterial. Aliás, essa orientação de Cristo do físico e o espiritual, ela é constante no Novo Testamento. Se você olhar, por exemplo, Colossenses 3:2, Paulo vai alertar os crentes lá de Colossos, dizendo, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Lá em Hebreus 12, o autor de Hebreus, vai dizer, mantenham os olhos fitos em Cristo. Lá em Pedro, 1 Pedro 2,11, Pedro vai dizer, vivam como peregrinos nessa terra. Então, tanto o ensinamento de Cristo quanto dos apóstolos, sempre fazia esse contraste entre o espiritual e o terreno, entre o imaterial e o material. E a perspectiva que Jesus vai trazer com relação à ansiedade, diz justamente respeito a esse contraste. Na outra vez que eu preguei lá em Mateus 6, eu disse para você que a ansiedade, não sei se você lembra disso, é o resultado de uma mente que é o quê? Ninguém lembra? Dividida. E não centrada apenas em Deus. Aliás, a ideia central daquela mensagem era, mente dividida gera preocupações multiplicadas. Você precisa anotar isso aí, você não vai esquecer mais. Mente dividida gera
preocupações multiplicadas. Se o meu foco se encontra em várias coisas, eu vou ter várias preocupações. Mas se o meu foco se encontra em Deus, eu não tenho por que me preocupar. A ideia central de hoje, pode colocar para mim, Cleiton, é que a ansiedade é um conflito pessoal, no qual a perspectiva terrena vence a perspectiva celestial. A ansiedade é um conflito pessoal, ou seja, todos nós passamos por isso em graus diferentes, no qual eu tenho duas perspectivas lutando entre si. E quando eu fico ansioso, toda vez que eu fico ansioso, a minha perspectiva terrena conseguiu vencer a minha perspectiva celestial. E é isso que eu quero ver com vocês hoje. É possível que você viva em ansiedade porque você desconhece as afirmações de Cristo. E a minha oração hoje, nessa manhã, é que essas afirmações de Cristo, elas fiquem firmes no nosso coração, para que a gente lembre constantemente de que nós não temos motivo para temer. Estou vendo gente roendo unha, espero que você não esteja ansioso por aquilo que você está prestes a ouvir. Vamos olhar a passagem, versículo 22 até o versículo 31, e aí a gente vai olhar aquilo que Jesus ensinou. Diz assim o texto, Lucas 12, dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Corvos ou corvos? Corvos, ok. Minha cabeça não processa essa pronúncia, mas vai ter que ser. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos orar? Deus, a Tua palavra está diante de nós, Deus, e esse tema é um tema tão prático para as nossas vidas, Deus. Mas ele só vai ser prático se o nosso coração estiver disposto a ser confrontado pelo Senhor. E eu sei, Deus, muitas vezes nós temos lutas para admitir que nós somos pecadores. E às vezes parece que a gente gosta, Deus, de alguns pecados, de maneira que a gente não quer ser confrontado com relação a eles. E Deus, eu sei que a ansiedade é um pecado do qual todos os que aqui estão presentes são pessoas que praticam ele. Num grau ou em outro, por um motivo ou por outro, Deus, todos nós lutamos com pensamentos de ansiedade, lutamos com pensamentos de preocupação. E Deus, nós estamos desejosos de ouvir o que o Senhor tem a dizer para a gente a respeito desse assunto. Abre o nosso coração, Deus, abre o nosso entendimento. Usa a Tua palavra, Deus, para demonstrar aquilo que o Senhor quer ensinar para cada um de nós nessa manhã. E nós louvamos por ela desde já, em nome de Jesus. Amém. Cristo vai fazer aqui uma série de afirmações. Eu não vou dizer quantas são, porque senão você vai... o cara ele só começa, se eu falar que são 19, você vai prestar atenção na primeira e você só vai acordar na 18ª. Então eu não vou falar para você quantas são, para você ficar comigo o tempo todo.
Mas, em primeiro lugar, Cristo vai chamar a atenção nos versículos 22 e 23, pode colocar para mim, Cleiton, da perspectiva divina. Olhe comigo os versículos. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Jesus vai aqui repetir um discurso que ele havia repetido em outro momento. Eu mencionei para vocês Mateus capítulo 6. Só que em Mateus capítulo 6, Jesus estava na Galileia. Aqui Jesus está na Judéia. Então a gente percebe que esse discurso ele é repetido por Jesus em lugares diferentes. Isso já deve dizer para a gente uma coisa muito importante, que essa era a filosofia de Jesus. Ele estava ensinando lá a mesma coisa que ele estava ensinando aqui. Por quê? Porque Jesus oferece para você e para mim, perceba isso, liberdade da ansiedade. A tônica da vida em Cristo qual que é? Nós somos o que agora? Livres. Livres. Nós somos livres do pecado. Essa é a principal de todos, livres da condenação do pecado. E Jesus está vindo trazer uma mensagem de que nós podemos ser livres da ansiedade. Não é interessante parar para pensar que o melhor que o mundo pode oferecer para você e para mim, o que é? Controlar a sua ansiedade. Jesus está dizendo, elimina a sua ansiedade. Não é uma proposta bem melhor? É ou não é? É uma proposta bem melhor. A tônica do Evangelho é justamente liberdade, por isso que Jesus vai pregar isso aonde quer que ele vá. Aliás, essa expressão, essas expressões, não temam, não se preocupem, só por Jesus são ditas 12 vezes nos Evangelhos. Essa era a tônica do ministério de Jesus. Esse termo traduzido por preocupar ou ficar ansioso, é a ideia de eu ficar pensando, ou de eu ocupar o meu pensamento com aquela situação específica. E nos versículos 29 e 31, Jesus vai repetir isso. Mas na realidade, esses termos usados para não se preocupem, versículo 22, não busquem ansiosamente, versículo 29, não tenham medo, versículo 32, eles poderiam ser traduzidos por parem de se preocupar, parem de buscar ansiosamente, parem de temer. Jesus está dizendo para você, para de ficar ansioso. Agora, por que ele vai falar isso? Fica claro aqui que Jesus tem em mente, quando ele fala não se preocupem, a vida material das pessoas. Aliás, a gente só pode se preocupar com a vida material ou com a vida imaterial. Mas a continuação do versículo vai mostrar para a gente qual é a perspectiva divina e o que Cristo tem em mente. Ele vai dizer assim, com sua própria vida, quanto ao que comer, com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. O contexto em que Jesus fala isso vai nos ajudar muito. Naquela época, as pessoas, elas se preocupavam basicamente com alimento e vestes. A gente viu isso em Tiago, por exemplo, quando ele fala de acumular riquezas. Por quê? Ao contrário da nossa realidade, não tinha lá um supermercado 24 horas naquela época. Não tinha loja de conveniência, não tinha McDonald's naquela época. Você tinha que pegar o alimento diário, você não tinha a maneira de conservar alimentos que nós temos hoje. Às vezes fica um mês, às vezes fica um ano, às vezes a mãe esquece aquela comida lá. Ou é só minha mãe que faz, ou que fez isso. A batalha pelo alimento, então, era uma coisa diária, era uma coisa constante. Mas não só o alimento, a realidade também era difícil com relação às roupas, às vestes. As pessoas não tinham shopping centers como nós temos hoje. Muitas vezes para satisfazer a nossa cobiça. Elas não tinham as opções que nós temos para comprar roupa. Então, vamos dizer assim, humanamente falando, aquelas pessoas tinham muito mais motivo para ficar ansiosas sobre essas coisas básicas do que você e eu temos. Mas Cristo vai dizer para elas, não fiquem ansiosas. Aliás, um comentarista, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou, naquela época, o alimento era obrigação do marido
prover para a família, e a veste era a obrigação da esposa prover para a família. De forma que o ensinamento de Jesus tratou tanto dos homens quanto das mulheres, dando igual responsabilidade para os dois, dizendo: não temam. Jesus vai dizer: a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Embora Jesus estivesse falando sobre necessidades básicas do ser humano, Cristo vai dizer: queridos, a vida de vocês vai além dessas necessidades básicas da sua vida física. Cristo então vai introduzir a perspectiva divina. Ele mostra que cada ser humano não é constituído apenas da parte material. Ele vai falar que a parte material é muito mais importante do que a parte material. Aliás, no versículo 31 ele vai dizer: busquem, pois, o reino de Deus. O que ele está falando com o reino de Deus? A parte imaterial, a parte espiritual. E essas coisas, o quê? O material, lhes serão acrescentadas. A gente vai entrar nesse versículo daqui a pouco. Mas era como se Jesus estivesse dizendo para as pessoas: há algo além do material que é mais importante. E o meu Pai tem o compromisso de sustentar a sua vida material, que é menos importante, para que você cumpra o seu papel espiritual. Um comentarista até brincou, ele falou assim: veja se faz sentido Deus dizer o seguinte para o ser humano: eu criei você, eu elegi você, eu te coloquei nesse mundo. Como seria tão bom se você conseguisse simplesmente sobreviver? Você acha que Deus vai falar isso para você e para mim? Não, é claro que não. Se Deus te criou, se Deus te elegeu, se Deus te colocou nesse mundo, o que Jesus está dizendo é: Deus tem um compromisso em prover e cuidar da sua vida enquanto você estiver nesse mundo. Aliás, essa é uma perspectiva que o incrédulo nunca vai ter. Se você conversar com o incrédulo, você vai ver que ele luta para encontrar sentido na vida dele. O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Para que eu trabalho? Para que eu existo? Somente a pessoa que está em Cristo consegue ter essa dimensão do que Jesus está falando. De que Deus criou você, que Deus elegeu você e que Deus vai prover para você enquanto Ele quiser que você esteja nesse mundo. Se você está aqui na terra hoje, é porque o plano divino para a sua vida não acabou. É legal pensar isso. E Deus se compromete a manter você aqui até que o plano divino dele para a sua vida tenha se encerrado aqui, nesse mundo temporal. Essa então é a primeira afirmação de Jesus que nós temos que levar em conta. Nós não podemos ignorar a perspectiva divina. Você está aqui por um breve tempo. A comida e as vestes são menos importantes do que a sua vida espiritual, que Deus se comprometeu a cuidar dela. Então, em primeiro lugar, eu não posso ignorar a perspectiva divina. Em segundo lugar, versículo 24, eu não posso ignorar a provisão divina. Jesus vai partir para um exemplo. Versículo 24, observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Em primeiro lugar, então, eu não posso ignorar a perspectiva divina. Em segundo lugar, eu não posso nunca me esquecer da provisão divina. Como ótimo professor que era, Jesus procurava sempre ilustrações que ajudassem o seu público a entender aquilo que ele estava ensinando. E ele vai falar assim: observem os corvos. Agora, por que Jesus escolheu os corvos? Você vai ver no final do versículo que ele vai falar: vocês são muito mais valiosos do que as aves. Mas o começo do exemplo de Jesus, ele vai falar dos corvos. Eu tenho algumas impressões aqui. O corvo é um animal, não é um animal para o judeu ainda, cerimonialmente impuro. Ou seja, um animal de valor, vamos dizer assim, menor do que aqueles que eram aceitáveis como oferta diante de Deus. Está em Levítico 11:15, se você quiser olhar depois. Mas há uma coisa interessante a respeito do corvo, que ele tem a fama de não alimentar os seus filhotes. Sabia disso? Uma das características do corvo, eu não coloquei o corvo aí? É que ele não alimenta os seus filhotes. E na ilustração de Jesus, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: Deus tem um compromisso
em alimentar todos os corvos, filhotes ou pais. Aqueles que precisam de alimento, não interessa quais são. Soma-se a isso o fato de que, também estudando para esse texto, um dos autores disse que a maior migração de pássaros do mundo, ela acontece sob Israel, sabia disso? Os pássaros que saem da Europa e vão lá para a África, eles precisam passar por Israel. Por quê? De um lado você tem deserto, do outro você tem o mar Mediterrâneo, só sobra o quê? Aquela coluna de Israel, que é, entre outras coisas, o país mais fértil do mundo. Para você ter ideia quantos pássaros passam lá, essa foi outra estatística que eu li, o exército israelense perdeu mais aviões por causa de pássaros do que por causa de batalhas. Sabia disso? Tamanha quantidade de pássaros que passa naquele local. Os estudiosos chegaram a realocar plantações para desviar os pássaros da rota dos aviões, para que eles parassem de perder soldados por causa dos pássaros. Então a ilustração que Jesus está dando aqui, ela é abundante, todo mundo é capaz de ver a ilustração que Jesus está falando. Por que ele fala em aves agora? Pensa num pombo, por exemplo. Não, pode voltar, ainda não, calma, cara. Você está ansioso, calma. A gaivota é daqui a pouco. A ave, em geral, ela é indefesa, ela é fraca, ela é vulnerável. Pensa no que tiver de ruim para um animal, em termos de força e de segurança, a ave é isso. Principalmente o pombo simboliza bem isso. De um animal que é indefeso, que carece de ajuda para as coisas que ele precisa. Contudo, Jesus está dizendo, Deus alimenta cada uma delas. Eu não alimento pombo, porque eu não gosto de pombo. Um dia eu vou perguntar para Deus por que ele fez os pombos, porque eu não gosto de pombo. Mas tem gente que sai com o saquinho de pão jogando para tudo quanto é, somente em parques, né? Agora pensa comigo, Jesus citou apenas as aves. Essa sexta-feira, agora você pode colocar o próximo para mim. Eu estava assistindo um documentário sobre o planeta Terra, eu gosto muito de documentários, e um trecho que me espantou muito foi uma migração de 400 mil gaivotas. Diz que é a maior migração de gaivotas que tem no mundo. Eu não reparei de onde para onde, mas eu só reparei no número. Agora pensa 400 mil gaivotas pousando, aterrissando e tendo que se alimentar. Comida para elas. Agora, gente, gaivotas não significa praticamente nada de tudo aquilo que Deus precisa alimentar na terra. Pode ir para o próximo slide, Cleiton. No mesmo documentário eu vi a migração dos gnus. Eu não sei se você já viu essa cena. Eu lembro que quando eu preguei em Tiago, até mostrei um vídeo que é meio assustador, em que no meio da migração deles, eles vão beber água, e aí vem um crocodilo, pega ele e mata ele. Eu fiquei espantado e pensando no cuidado de Deus. Esses gnus, as centenas de milhares, passam justamente na rota dos crocodilos, e quando eles vão beber água lá, os crocodilos vão lá e se alimentam dele. Deus manda os gnus naquela direção para alimentar os crocodilos. Mas não para aí. Próximo slide. O mesmo documentário vai falar das piranhas. E a piranha, ela não come um animal que está inteiro, ela come um animal que está sangrando, que está ferido. E você pensa, por exemplo, mais para frente, não precisa colocar agora, vai ter um urso comendo um salmão. E ele não come inteiro, ele deixa uns pedaços grandes. A piranha se alimenta dessas coisas. Então Deus provê até para essas criaturinhas que a gente não gosta nem de ver, dá medo até de ver, né? De chegar com a mão perto aqui, não vai cortar a minha mão, mas você tem medo disso. Deus provê para eles. O próximo slide, outra migração dos salmões. E os ursos ficam lá só esperando, às vezes o salmão salta, ele cata no ar e come. É maravilhoso pensar isso, como é que Deus tem um cuidado presente para todas as suas criaturas. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês têm muito mais valor do que as aves. Percebe a riqueza do que Jesus está dizendo? Quão limitada é uma ave em termos da sua glorificação para Deus. Nós podemos glorificar a Deus muito mais do que uma ave. Agora pensa, se Deus cuida com tal carinho de uma ave que limita Deus de maneira que glorifica Deus de maneira limitada, quanto mais
Ele vai cuidar da sua vida e da minha vida. Em primeiro lugar, então, eu não posso ignorar a perspectiva divina. Em segundo lugar, eu não posso ignorar a provisão divina. Em terceiro lugar, versículos 25 e 26, eu não posso ignorar a prerrogativa divina. É tudo com P, vai ser mais fácil de você gravar. Versículos 25 e 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa pequena, por que se preocupar com o restante? Jesus vai como que apelar para o bom senso das pessoas que estão ouvindo a Ele, com uma lição extremamente importante. Ele vai convocar os seus ouvintes a raciocinarem. Jesus acaba de mencionar que Deus se comprometeu a sustentar a vida de todos os seus filhos, enquanto for plano dele que nós vivamos. Jesus vai voltar a atenção das pessoas então para que elas raciocinem acerca do comportamento dela ansioso, como esse comportamento de nada ajuda. A NVI traduziu esse termo aí, foi a tradução que eu usei, uma hora que seja a sua vida. A revista atualizada vai trazer um côvado ao curso da sua vida. A tradução literal seria um côvado à sua altura. Quem é que pode aumentar de tamanho simplesmente ficando ansioso? Mas considerando o contexto ali dos versículos 19 e 20, quando Jesus vai falar daquele homem que tinha os recursos e falou, agora eu vou viver tranquilamente. E Jesus falou, louco, essa noite pedirão a tua alma. A NVI fica mais clara para mim. Jesus está dizendo, por mais preocupado que você possa ficar, isso em nada vai mudar a duração da sua vida. Se Deus tem planejado para o Fábio viver 75 anos, não há nada que ele possa fazer para abreviar isso, e não há nada que ele possa fazer para prolongar isso. Para mim, Deus não falou nada, eu só usei como ilustração. Fique tranquilo. Na realidade, do ponto de vista humano, a ansiedade faz o que com a nossa vida? Abrevia a nossa vida. Isso é do ponto de vista humano. É claro que você e eu vamos viver exatamente o tempo de dias que Deus quiser que nós vivamos. A prerrogativa, queridos, da duração da nossa vida não está com a gente. Ela está com Deus. Jesus está alertando os seus ouvintes para isso. Quem cuida da duração da sua vida é Deus, não é você. E se Ele quiser que você viva mais 100 anos, Ele vai prover para você mais 100 anos. É compromisso dEle, não é obrigação sua. É Ele quem determina a duração, podendo abreviá-la ou podendo estendê-la conforme a sua vontade soberana. Qual que é a nossa responsabilidade nisso? A gente tem que se cuidar, obviamente. Como é que a gente vai comer, que tipo de exercício a gente vai fazer, se a gente vai fazer exercício. Os locais que a gente frequenta, os hábitos que a gente cultiva. Mas a duração da minha vida, Jesus está dizendo, é prerrogativa do Pai, de Deus, e não sua. Então, não se preocupe. Quando Deus tiver terminado de lidar com você e comigo, já era. Eu não vou ficar um segundo a mais aqui do que Deus deseja. Mas até que isso aconteça, Ele se comprometeu a cuidar da sua vida e da minha vida. Versículo 26, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Cristo vai argumentar aqui do menor para o maior, era um estilo de ensino judaico isso. Ele vai fazer isso várias vezes. Se essa coisinha pequena não tem como acontecer, por que você está preocupado com essa coisa grande? É como se Deus estivesse dizendo, uma vez que é inútil você se preocupar com pequenas coisas que não estão no controle de vocês, por que então você vai se preocupar com coisas ainda maiores, que estão menos ainda no seu controle? É isso que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. Não faz sentido nós nos preocuparmos com a duração da nossa vida, porque isso é prerrogativa de Deus. Isso é exclusivo do Senhor. Em primeiro lugar, então, a perspectiva divina. Em segundo lugar, a provisão divina, nós não podemos ignorar. Em terceiro lugar, a prerrogativa divina. Em quarto lugar, a preferência divina. Versículos 27 a 29. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso. Cristo já havia alertado no versículo 24, vocês valem mais do que as aves. Agora Jesus vai reiterar esse amor singular que Deus tem para com os seus filhos. Observem como crescem os lírios. Presta atenção aqui, Jesus sai da zoologia, ele estava falando das aves, e ele vai para a botânica. Olha como é que é rico quando você pega a palavra de Deus e fala como é que Jesus era criativo no seu ensinamento. No versículo 24, Jesus abordou a questão do alimento e como é que Deus provê esse alimento, que era uma das preocupações do homem. Agora ele vai falar sobre o segundo item de preocupação, as vestes. Percebe que no começo ele falou, não se preocupem com aquilo que vocês vão comer e nem com aquilo que vocês vão vestir. Ele já falou da comida com as aves, agora ele vai falar justamente da vestimenta com os lírios. Jesus abrange tudo. Ao contrário dos pássaros que conseguem voar em busca de alimento, os lírios só conseguem sugar do solo os nutrientes que eles precisam. Ontem a gente estava vendo outro documentário e mostrou uns morcegos saindo de umas cavernas. E alguns pássaros ficam só esperando. E eles vão lá, pegam o morcego no ar e comem. E eles, durante esse voo dos morcegos aí que eles saem para comer insetos, outros pássaros se aproveitam deles. Então o pássaro tem essa mobilidade, essa facilidade de encontrar alimento onde quer que ele esteja, seja no ar ou seja no chão. O lírio não tem essa prerrogativa, o lírio está onde? No chão, ele está fixo, ele não tem perna. Só no desenho da Disney que ele tem perna, na vida real ele não tem, ele fica no chão. Ele é totalmente dependente daquele solo para obter aquilo que ele precisa. Mas Jesus vai dizer, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Gente, Salomão para eles era uma pessoa muito mais importante do que é para a gente. Salomão foi o maior rei de Israel em termos de conquista, em termos de riqueza, em termos de sabedoria, em termos dos horizontes que ele conquistou. Se você quiser olhar 2 Crônicas 9, depois na sua casa, para você ler isso, você vai ter uma noção disso. Mas Salomão, em resumo, ele tinha todos os recursos possíveis na época. E Jesus está dizendo, mesmo com todos os recursos, tendo todo o dinheiro que ele tinha, ele jamais conseguiu prover para si aquilo que Deus provê para a erva do campo. Cristo está dizendo aqui, não é uma questão de recursos, mas sim quem provê as coisas para você. Sendo assim, nenhum homem é capaz de superar aquilo que só Deus faz, e sem qualquer esforço. Novamente, pensa, a gente já falou dos animais no mundo, pensa em toda a vegetação do mundo. Pensa em quantos nutrientes precisam ir para toda a vegetação que está ao redor do mundo. O texto bíblico diz que Deus provê para todas elas. E aí Jesus vai mais uma vez falar do menor para o maior. Ele vai falar, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. A grande parte da vegetação naquela época era usada simplesmente para aquecer as pessoas. Era jogada ao forno para aumentar a temperatura e elas não passarem tanto frio. Jesus está dizendo, olha a limitação do uso dessas coisas. No entanto, Deus provê tudo que elas precisam. Ele vai falar, quanto mais vocês, que têm uma utilidade muito maior para Deus, que têm um tempo de vida muito maior do que essas vegetações, Deus vai prover para vocês. Se algo com uma utilidade tão limitada quanto a vegetação recebe um cuidado tão imenso da parte de Deus, quanto mais os seus filhos, quanto mais você e eu que fomos criados à imagem dele. Jesus vai dizer, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso.
Depois de falar sobre as duas questões que preocupavam as pessoas, vestes e alimento, Jesus ele vai encerrar esse assunto da questão física, da vida material, orientando os seus ouvintes a que não se preocupem com isso. A que parem de se preocupar com isso. Mas por que Jesus faz isso? Versículo 30, por causa do quinto item. A paternidade divina. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Em primeiro lugar, nós vimos a perspectiva divina. Em segundo lugar, nós vimos a provisão divina. Em terceiro lugar, a prerrogativa divina. Em quarto lugar, a preferência divina. E em quinto lugar, a paternidade divina. Por que Jesus diz isso, gente? Por que Jesus dá essa orientação para eles? Não se preocupem. Em primeiro lugar, ele vai falar, porque o mundo é que faz isso. Quem se preocupa são as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento pessoal com Deus. Eu já falei para você que aquela pessoa que não conhece a Deus, ela está aqui meio que lançada à sua própria sorte. Eu preciso me virar para sobreviver. Afinal, eu tenho uma vida só. E eu tenho que viver essa vida ao máximo, não é assim que o mundo pensa. Jesus está dizendo, os pagãos é que se preocupam, por quê? Porque eles não têm um relacionamento pessoal com Deus. Aquela pessoa que não conhece a Deus, ela mesma é o seu próprio provedor. Ela tem que se virar com as coisas. É natural então que ela se preocupe. Mas você que tem Deus como seu provedor, Jesus está dizendo, não faz sentido você se preocupar. E ainda a segunda coisa pelo qual ele diz que você e eu não precisamos nos preocupar, é porque ele diz que tem um Pai cuidando de nós. Eu vou repetir, Jesus disse que tem um Pai cuidando de nós. Ele não lançou esse termo aqui de bobeira. Ah, é uma palavra para descrever a Deus. Pai, pronto, eu vou colocar ela lá no meu discurso. Não. Ao contrário do pagão, do incrédulo, nós podemos ter a absoluta certeza que o nosso Pai, que a Bíblia chama de Criador, a Bíblia chama de sustentador de todas as coisas, cuida de nós e sabe de cada uma das nossas necessidades. O Salmo 37, 25, Davi vai dizer assim, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Em Isaías 49, 15, Isaías vai dizer assim, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de vocês. É Deus dizendo para o povo. Quem cuida de nós, queridos, não é o prefeito da cidade, não é uma governanta, não é uma empregada. É o Deus criador e sustentador de todo o universo. E esse amor de pai, ele demonstra diariamente na sua provisão. Eu tenho prova de que os meus pais, e o meu pai, eles sempre fizeram o máximo para a gente ter do melhor, da melhor educação, do melhor ensino bíblico. Eu não sou pai ainda, não tenho essa dimensão do que é me doar pelo meu filho. Mas os meus pais fizeram isso. E isso é uma fração do que Deus é capaz de fazer por cada um de nós, com o amor de pai que ele tem. Aliás, lembrando do salmista de novo, ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu acho interessante que o capítulo que eu traduzi do livro, que a gente está traduzindo sobre confiança em Deus, ele vai dizer que Deus se compromete a guiar a ovelha. Não é a ovelha que fala, Deus me guia. O texto do Salmo vai dizer, Ele me guia até os pastos que são verdejantes. Eu não preciso ficar ligando, Deus me ajuda aqui, Ele sabe. Eu preciso estar disposto a segui-lo, aonde Ele me leva. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem se compromete a cuidar de você e de mim é o nosso Pai Celestial. E a última delas, são 6, tá vendo? Eu não ia falar porque são várias, mas a gente não pode ignorar a perspectiva divina, em primeiro lugar. Não podemos ignorar a provisão divina. Não podemos ignorar a prerrogativa divina. Não podemos ignorar a preferência divina. Não podemos ignorar a paternidade divina. E, em último lugar, não podemos ignorar a prioridade divina. Versículo 31.
Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Cristo orienta, busquem aquilo que é prioridade divina. O que é a prioridade divina? Aquilo que é imaterial, o reino de Deus. Proclamar o reino de Deus, ensinar a respeito do reino de Deus, testemunhar a respeito do reino de Deus. Se você fizer isso, o restante, o material, o físico, vai ser fornecido para você. Cristo está dizendo que procurar as coisas eternas e espirituais do reino, se eu fizer isso, nada vai me faltar. Eu acho interessante um comentarista, na verdade 2 comentaristas que eu li, eles alertam para o fato de que a construção no grego aqui é um condicional. É como que Deus dizendo, se você priorizar as minhas coisas, o material não vai faltar para você. Eu vou repetir, se você priorizar o espiritual, o material não vai faltar para você. Interessante que Jesus repetiu a mesma coisa lá em Mateus 6:33. Ocupem-se com o celestial, que o material necessário para o seu trabalho vai ser fornecido. O necessário para a sua vida terrena vai ser fornecido. Como eu falei no início, Paulo ele alerta para o foco espiritual. O autor de Hebreus alerta para o foco espiritual. Pedro alerta para o foco espiritual. Jesus aqui alerta para o foco espiritual. Quando nós estivermos diante dos temores da vida física, queridos, nós precisamos nos lembrar da perspectiva divina, da provisão divina, da prerrogativa divina, da preferência divina, da paternidade divina e da prioridade divina. Basicamente, nós podemos dizer novamente que a ansiedade é um conflito pessoal, no qual a perspectiva terrena vence a perspectiva divina. Agora, olhando para esses 6 itens, como é que a gente é capaz de deixar que a perspectiva terrena vença a perspectiva divina? Faz sentido? Não faz sentido. A questão é, nós precisamos estar alertas, lembrando dessas coisas que foram ensinadas, para que no momento que a mentira do diabo vier na nossa mente, a gente fala, opa, aqui você não tem autoridade, eu confio naquele que provê para mim. Percebe como é que isso é extremamente prático? Percebe como isso abrange todas as áreas da sua vida? Faz sentido você e eu ficarmos ansiosos? Não faz. Não faz. Vamos orar. Deus, que explicação tão preciosa de Jesus, Deus. Abordando as áreas de maior necessidade daquela época, Deus, e sendo totalmente irrelevante para cada um de nós hoje. Deus, quantas vezes nós falhamos, Deus, deixando que a perspectiva terrena, ela amordace a cada um de nós, Deus. Ela vende os nossos olhos espirituais, Deus, para maravilhosas realidades que o Senhor prometeu a cada um de nós. Deus, como é maravilhoso pensar na Tua provisão, Deus, de que nenhum pássaro passa fome, Deus. E que o Senhor valoriza muito mais aqueles que são Teus filhos. Assim como as árvores, Deus, toda a vegetação, tão bela, tão rica, tão linda, Deus. Ela é alvo inferior do Teu amor do que nós somos, Deus. Ajuda a gente a lembrar da prioridade, Deus, que o Senhor pede que cada um de nós dê. As Tuas coisas. Confiando, Deus, de que aquilo que é necessário para a vida física, material, o Senhor vai prover, se a nossa mente estiver voltada para as necessidades espirituais das pessoas. Eu penso, Deus, naquele trabalho que a gente teve a oportunidade de fazer ontem no Lar dos Velhinhos. Um sábado por mês, Deus, o que é isso diante de 31 dias? No entanto, Deus, nós vimos pessoas serem abençoadas, vimos pessoas serem tocadas pela Tua mensagem, Deus. Como é valioso, Deus. Ontem eu pude voltar para casa, me alegrando com a Natália, Deus, por esse tempo que a gente investiu na vida dessas pessoas. Ajuda a gente, Deus, a manter o nosso foco para as oportunidades que estão diante de nós, Deus. Como é fácil, diante do nosso egoísmo, a gente priorizar a nossa própria vida e os nossos interesses. E deixar de lado, Deus, as coisas do reino.
Ajuda a gente a confiar nessa promessa, Deus, de que buscando as coisas do reino em primeiro lugar, o resto não vai faltar. Porque o Senhor se comprometeu a cuidar de nós. Enquanto nós estivermos vivos, Deus, isso é compromisso teu. E nós sabemos, Deus, que o Senhor é fiel e o Senhor não vai faltar com a tua palavra. O Senhor vai cumprir cada detalhe da tua palavra. Louvado seja o teu nome por ela, Deus, e ajuda a gente nesse desafio. Que os cônjuges aqui, filhos e pais, eles possam ser ajuda mútua, Deus, no momento de ansiedade. Para que o seu nome seja glorificado nesse momento de necessidade aparente. Por meio de uma confiança que é baseada nas tuas palavras, vivas e tão atuais para nós. Em nome de Jesus.